Eu falei que o Rei do Crime tinha tudo a ver com aqueles policiais com símbolo de justiceiro e realmente tudo foi revelado no episódio 3 de Demolidor Renascido. Bora falar sobre esse episódio e sobre essa nova série do Demolidor. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e acabei nesse exato momento de assistir o episódio 3 de Demolidor Renascido. De novo, um episódio que eu gostei, mas ainda tem alguns poréns, tá? Eu acho que ainda continua faltando Demolidor, a gente sabe que isso é justificável, foi depois da morte do Fog que ele deixou de ser Demolidor e estava ali trabalhando como o advogado Matt Murdock. Isso é normal dentro dos quadrinhos, sempre foi desde lá do início da época do Stan Lee, inclusive com a série, mas sempre mesclava, né? O advogado Matt Murdock e o Demolidor. Agora o Demolidor tá um pouquinho de lado, óbvio que ele vai voltar, mas eu sinceramente acho que falta um pouco. Eu acho que não é a melhor alternativa deixar o Demolidor um pouco afastado agora, principalmente no momento em que a Marvel Studios tem muito hate, tem muita gente que tá desconfiada da Marvel, então eu acho que utilizar mais Demolidor já, sempre em todos os episódios, seria a escolha mais correta. Isso atrapalha a série, na minha opinião? Pra mim não, tá? Porque esse episódio 3, ele é mais lento, ele é mais arrastado, mas ele funciona bem, ele é legal, ele tem uma grande reviravolta no final, algo realmente absurdo. E bora falar sobre isso então, porque esse episódio ele é todo focado em dois pontos, né? Um ponto bem secundário, que eu já vou falar agora, que é a questão do Rei do Crime com a Vanessa, né? Essa questão de casal aí, de crise de casal e crise entre prefeito e chefe da máfia. Porque isso tá rolando direto e tá rolando vários crimes entre as gangues de Nova York, porque os dois que coordenavam o crime organizado agora estão na prefeitura, né? Como prefeito e primeira-dama. Então as coisas mudam de figura e tá tudo meio que a revelia nas ruas. E os caras estão se matando, essas gangues aí se enfrentando. A Vanessa tem uma opinião de que isso tem que ser contido. Já o Rei do Crime quer deixar que eles se matem e era isso. E aí quem sobrar vem pra ele. É uma ideia do Rei do Crime. Então basicamente o que nós temos inicialmente do Rei do Crime é isso. E depois a gente já vai direto pro julgamento do Hector Ayala, Tigre Branco, um personagem sensacional, tá? Eu gostei muito da atuação desse ator que infelizmente nos deixou em 2023, né? Mas foi bem legal. A forma como conduziram o julgamento também tem muita tensão ali, principalmente quando a testemunha principal, aquele cara que estava sendo espancado pelos policiais, quando o Hector acaba indo lá salvar, ele estava sendo perseguido por esses policiais todos com a tatuagem da caveira, né? E a gente já sabe que são ligados a uma organização que usa um justiceiro como símbolo, mas não tem nada a ver com o justiceiro. Eu já trouxe num vídeo anterior que pode ser a Vigil, sim, que é uma equipe anti-vigilante, tá? E isso tem muito a ver com o Rei do Crime, sim, eu vou revelar depois. O julgamento vai, eles conseguem trazer a testemunha, mesmo perseguido pela polícia, e o cara fica com medo. Na hora ele diz que não sabe de nada, que não estava lá no local, ele dá para trás. E aí as coisas ficam complicadas durante esse julgamento, né? O Matt Murdock e a Macduff começam a perder o caso, porque não tem testemunhas. O Matt Murdock acaba tomando uma medida exagerada, sabe? Uma medida realmente muito direta, revelando para todo mundo que o Hector é o Tigre Branco. Isso muda completamente de figura, porque aí começam a buscar as virtudes do Tigre Branco, que acaba salvando várias pessoas, inclusive ajudando policiais. Ele é absolvido. Bem legal, muito bacana isso que fizeram. Porém, aí vem a grande reviravolta. No momento em que nós temos aquela parte da polícia corrompida, com a tatuagem, a caveira do justiceiro tatuada, que não tem nada a ver com Frank Castle,
tá? E a gente ficava ali, será que tem a ver com o Rei do Crime? Será que não tem a ver? E realmente tinha muito a ver com o Rei do Crime, totalmente, porque o final já entrega tudo. No momento em que o Hector é absolvido, o Rei do Crime assiste na sua televisão isso e não aceita um vigilante como o Tigre Branco ser solto, ser liberado, porque na visão dele os vigilantes devem ser punidos, devem ser perseguidos e devem acabar. Então isso é uma derrota para o governo do Rei do Crime. E aí a nossa surpresa, porque depois disso o Tigre Branco veste o seu uniforme todo e vai para as ruas, mesmo todo mundo sabendo que ele é o Hector, mesmo ele se tornando uma figura pública. Ele devia ter ficado mais de canto, mas eu acho que não resolveria muito. Porém, quando ele vai para salvar as pessoas, ele é covardemente morto com um tiro na cabeça. Ordens do Rei do Crime, sim, e isso já comprova o que eu falei nos 2 vídeos de Demolidor que eu fiz anteriores sobre o episódio 1 e 2, tá? De que o Rei do Crime está envolvido nisso. Que esses policiais que usam a caveira do Justiceiro, eles estão ligados ao Rei do Crime. É uma espécie de grupo infiltrado na polícia que usa o símbolo do Justiceiro e são comandados pelo Rei do Crime. Talvez seja essa vídeo aí, que é anti-vigilante, mas o objetivo é esse. Tudo tinha sido armado e um vigilante eles tentaram botar na cadeia, não conseguiram, e isso gerou um ódio também, mais um, né, do Rei do Crime com o Matt Murdock, que está sempre no caminho dele. E novamente a mesma coisa. Então o Rei do Crime teve que partir para uma coisa mais extrema, muito mais extrema nesse sentido, matando o cara. Primeiro ele tentou botar o cara dentro da cadeia, depois não deu certo, mataram o cara. Isso é muito louco, porque aí depois o policial que matou ele, a gente vê que ele tá utilizando a camisa da caveira, a camisa do Justiceiro. E se foi a mando do Rei do Crime, é óbvio que é o Rei do Crime por trás disso. Ele enviou policiais, ele pegou e corrompeu alguns policiais e ele tá tendo por debaixo dos panos essa questão de matar vigilantes, de acabar destruindo os vigilantes por fora da lei que ele fala tanto, né? Porque o Rei do Crime a gente sabe como é que ele é. Então, basicamente, o episódio foi esse. Mais lento, um pouco mais arrastado, todo voltado a tribunal, mas com uma reviravolta chocante que foi a morte do Tigre Branco. Eu gostei, tá? Como eu falei, continuo achando que falta um pouco de Demolidor. Vamos ver se no episódio 4, né, no próximo episódio, ele já retorna, se o Matt Murdock vai voltar a utilizar o manto, o uniforme de Demolidor, né, e voltar a ser o Homem Sem Medo pelas ruas de Nova York, ou se isso vai ficar mais pro final. E aí pelo menos amarra 2 pontas soltas de 3, porque eu tava assim na dúvida, né, se tinha alguma ligação, Rei do Crime, policiais com a caveira do Justiceiro, e ainda tem mais o Mills para encaixar em tudo isso. Então, 2 coisas já acabaram se encaixando, então é um lado só. Agora falta aonde o Mills vai acabar aparecendo nisso, qual a ligação do Mills nessa trama toda aí. Isso talvez obrigue sim o Demolidor a retornar. Vamos ver, vamos aguardar, mas diz aí, gostou do episódio 3 de Demolidor Renascido? Comenta aqui embaixo e quer saber absolutamente tudo. Todos os detalhes, tudo que sair de Demolidor Renascido é aqui, então se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Demolidor Renascido. Até mais!